É momento de nós entrar na nossa rubrica Efemérides, nesse Dia Mundial dos Correios. O correio é a forma de comunicação que envolve o envio de documentos e encomendas entre um remetente e um destinatário. Após o surgimento da escrita, os serviços postais sempre estiveram presentes na vida do homem. O primeiro início de um serviço organizado de difusão de documentos escritos surgiu em 2400 a.C., na civilização egípcia, onde os faraós difundiam os seus decretos por todo o território através de mensageiros. Criados pelos egípcios, os serviços postais foram aprimorados por vários povos, como os persas, gregos, chineses e romanos. Para resolver o problema das diferentes tarifas e dos vários sistemas postais presentes na Europa no fim da Idade Média, os ingleses inventaram o sistema de selos. A 9 de outubro de 1874, com o Tratado de Berna, foi fundada a União Postal Universal, UPU, com o objetivo de coordenar os serviços postais dos diferentes países membros sem interferir nas suas políticas locais. Mas não se pode falar nos Correios sem lembrar a importância ou a história do aparecimento do selo. O primeiro selo do mundo, conhecido como Penny Black, surgiu na Inglaterra em 6 de maio de 1840, dentro da reorganização promovida no serviço postal daquele país por Rowland Hill. Até essa data, o pagamento pela prestação de serviço de transporte e entrega de correspondências era feito pelo destinatário. A chegada do selo foi fundamental para o sucesso da reforma postal, que revolucionou os correios no mundo inteiro. Os primeiros selos do mundo têm como figuração a efígie, como a da Rainha Vitória no Penny Black, o brasão ou a cifra. O Penny Black ficou conhecido por ser o primeiro adesivo postal em todo o mundo. O governo britânico lançou-o no dia 1 de maio de 1840 e entrou em circulação no dia 6 desse mesmo mês. Independentemente do tipo de filatelia que se esteja a praticar, todos os colecionadores querem ter um exemplar do Penny Black, uma vez que o seu valor histórico e simbólico é enorme. O correio sempre foi um serviço fundamental na vida do homem, visto que a comunicação é uma necessidade básica do ser humano. Atualmente, com as mudanças geradas pela globalização e tecnologias, o correio perdeu um pouco a sua força para os meios de comunicação eletrónicos, como o e-mail, por exemplo. Nesse sentido, o seu grande desafio passa hoje em dia pela atualização dos seus serviços para poder corresponder às novas necessidades. Entretanto, não se pode negar a importância do correio, que é homenageado no dia 9 de outubro. Muito bem, depois de fazer essa pequena introdução sobre a história de Correio, não tem que conchegou o Correio que não tem na Cabo Verde. Durante algum tempo, no mundo inteiro, pensaram inclusive que o Correio já tinha dias contados, assim como rádio, e desenvolvimento tecnológico e principalmente desenvolvimento do mundo digital, com internet e computação, podia pôr em causa, segundo alguns especialistas, até e longevidade desses meios de comunicação, e nesse caso de Correios de então, alguém pensava, mas já está fora de grupo de interesse de pessoas. Entretanto, na Cabo Verde, e Correios tem estado a lição, e a Capamori, presidente está ali, mas tem estado a lição de modernidade, de uma instituição que é mais antigo e, na bom sentido da palavra, que é mais beijo, mas também que ele beijiça, que a experiência serve para alguma coisa, para aprender, sobrevive ao longo do tempo, e modernizando e acompanhando, sobretudo, dinâmica do mundo inteiro. E Isidoro e De Pina, presidente de Correios de Cabo Verde, agradeço também, presidente, por estar conosco no programa, mas, sobretudo, para falar no que está, no que Correios está. Nesse dia que é celebrado internacionalmente, em nossa profissão, em nosso profissional e, sobretudo, em nossa instituição. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Em poucas palavras, portanto, Correios recomenda-se. Aliás, sempre foi recomendado, e é uma recomendação que já vem há mais de 172 anos. No próximo 2
de janeiro próximo, se Deus quiser, nós completa 103 anos. A nossa instituição mais antiga, portanto, a empresa mais antiga em Cabo Verde, nós é a terceira empresa mais antiga da África. Agora, não deixa de ser verdade que, de uma forma permanente, a empresa tem esse grande desafio. Portanto, as empresas que a reforma, que a moderniza, obviamente o nível de desaparecer. Pontuar aqui que, com sucesso, o Correios de Cabo Verde enfrenta 3 grandes pandemias. E não poder falar que a pandemia Covid-19 durou enfrentar-lhe com sucesso. Não poder recordar 2020, nós éramos das poucas instituições que mantesse a porta aberta até às 4 da tarde, quando outras instituições, por exemplo, as financeiras, que eram muito procuradas, que funcionavam semanas. E, portanto, não manter os laços de ligação, numa perspectiva de permanência, com a nossa diáspora. E com isso, a solidariedade cabo-verdiana lá fora, que deixa de chegar em todo o território nacional. Obviamente, nós estamos com um programa de modernização, de reforma profunda. Ele tem várias vertentes. O período da implementação, portanto, deste programa era para ter sido iniciado em 2020, como a pandemia ficou suspenso, no retomar em 2021, e hoje os resultados já começam a estar à vista. Agora, e qual que é esse eixo estratégico, ou então pilares que sedimenta essa renovação de Correios de Cabo Verde? Por exemplo, o Auxílio Presidente fala na questão de diáspora, que sempre falaram como um grande lugar que Cabo Verde podia se tribar nele para desenvolver todo o setor do país. Correios estou também aquela como únicos pilares e únicos eixos para desenvolvimento de Correios, mas também de ser sustentabilidade? A missão principal da atual administração é transformar, portanto, Correios, que sempre teve uma ligação muito profunda com o Estado, ou seja, tem havido alguma confusão, inclusive internamente, parecia uma espécie de extensão de um departamento governamental. Portanto, o grande desafio que nós temos, de facto, é transformar numa instituição, numa entidade empresarial sustentável, não só do ponto de vista da tecnicidade, mas também economicamente, financeiramente e social também. A nós tem 4 grandes vetores estratégicos de desenvolvimento. Mó que não chega a esses vetores. Então, costuma dar exemplo do paciente e do médico. Não teve 4 grandes etapas para não chegar para onde não chega. A primeira grande etapa, obviamente, tem a ver com o diagnóstico. O grande médico não é aquele que está a passar grandes fármacos, mas é aquele, também com a ferramenta que ele tem à sua disposição, está a fazer grande diagnóstico. Findo esse grande diagnóstico, não passa para a segunda etapa. O que é que significa a segunda etapa? Bem, eu já tenho o diagnóstico feito, já sei as enfermidades, portanto, do paciente, agora com que medicamentos é que eu vou curar essa enfermidade? No caso empresarial concreto dos Correios, que programas, que reformas, que medidas é que não precisa para transformar a empresa, para pôr naquele patamar que não quer. Então, ali surgiu, portanto, o nosso plano estratégico e de negócio da empresa. E um dos vetores fundamentais, que se alinhado com a estratégia da União Postal Universal, que se alinhado com as tendências dos Correios a nível internacional, tem a ver com a inovação tecnológica e transformação digital. Mas, portanto, após essa segunda grande etapa, também a terceira grande etapa passa a redundância, que também não é menos importante, que é a parte de mobilização do financiamento. Ou seja, eu já sei qual é a minha enfermidade, eu já tenho remédio, mas com que dinheiro eu vou comprar esse remédio? E então, primeiro, tem um plano de investimento. Esse plano de investimento está orçado a volta de 350 mil conto. Fomos ao mercado, conseguimos o financiamento sem o aval do Estado, recorrendo a património da empresa, é bom pontuarmos este particular, e, portanto, findo essa mobilização, partimos para a 4 grande etapa, que tem a ver, muito bem, eu já tenho o diagnóstico feito, eu já sei o medicamento necessário para isso, eu já tenho o dinheiro para comprar esse medicamento, mas qual é o médico que vai administrar esse medicamento? Trazendo para a linguagem empresarial, com que competências técnicas eu vou implementar essa medida? Então, ali surge a necessidade de reestruturação do quadro pessoal, para poder ter técnicos suficientes para materializar esta medida. Caso contrário, corre-se o risco de ser mais um conjunto de papéis de boas intenções engavetados, que não é o caso. Graças a Deus, neste momento, conseguimos as capacidades razoáveis, tecnicamente falando, para a implementação do programa e, neste momento, podemos falar já com resultados. E quadro pessoal e quadro tecnológico de todo o sistema de empresa, então, está a renovar hoje?
Em 2021, a empresa investe 30 mil conto na atualização de sua infraestrutura tecnológica. Este ano investimos 17 mil contos na aquisição de equipamentos periféricos, visando, naturalmente, melhorar a performance e trabalho, portanto, nós técnicos. No terreno de desenvolvimento, uma plataforma tecnológica que vai criar a verdadeira solução de e-commerce a nível nacional, orçado em mais de 25 mil contos. Nos terrenos de desenvolvimento, o novo ERP, portanto, o novo sistema core da empresa, que vai melhorar consideravelmente, não apenas a questão do controle interno da empresa, mas essencialmente o trabalho dos técnicos vai ser mais rápido, o atendimento, vai ser mais eficiente o atendimento, também não tem ali outros sistemas integrados, a começar com um sistema que também permite pessoas fazer gestão de atendimento a partir de seu posto de trabalho, de casa, onde quer que esteja, sem ter que deslocar os correios. E também no tem investimento no concernente a digitalização dos serviços postais, que é um grande desafio que não tem. Os pequenos investimentos já feitos já começaram a dar os seus resultados. Em 2020, Correios de Cabo Verde é das pouquíssimas empresas públicas, quando decretado o primeiro estado de emergência em 2020, não sabia que toda a gente foi, bem, das primeiras empresas que vão desaparecer os Correios, porque nós vivemos das conexões e de com contacto o mundo. exterior e contacto próximo. Exatamente, pessoal. Portanto, as pessoas fechadas, empresas fechadas, circulação parada, até avião, etc., é suposto que os Correios desaparecessem. Pelo contrário, tivemos um resultado positivo de 53 mil contos. Em 2021, o nosso resultado ascendeu a 82 mil contos. O resultado líquido, um crescimento de 53%. Mas é possível que ela, tendo em conta que às vezes Correios depende até ainda da forma tradicional de bater chega e levam um encomenda. Ou de pessoas deslocam um balcão de atendimento. Mas não se contorna especialmente na nossa realidade. Nós temos que te inventar. Eu acho que, portanto, que o maior desafio dos Correios é ir inventando-se permanentemente de acordo com o contexto em que se encontra, contexto nacional e um contexto internacional. Só dizer que nós somos a empresa mais internacional de Cabo Verde. Nós temos conexão com mais de 194 países e territórios. Portanto, aí o que é que temos feito? Um dos componentes que contribui para maior rendimento dos Correios é o componente, portanto, de um serviço de remuneração, ou seja, no sistema de remuneração da União Postal Universal. O que é que isto significa? Nós, os Correios, prestamos serviço uns aos outros. Eu presto os Correios lá de fora também estou prestando serviço. Ou seja, quando tem tráfego postal considerável, portanto, na vertente imbão de importação, obviamente que no quadro do sistema de remuneração da União Postal Universal, os meus rendimentos, chamados direitos terminais, aumentam. Ora, quando o tráfego diminui, naturalmente que esse rendimento também diminui. Então, não tem que tomar para a alternativa. O que é que tem sido essa alternativa? Buscar novas parcerias inteligentes, nomeadamente prestação de serviços terceiros e prestação de serviços financeiros. Nós, em 2020, foi o melhor ano, portanto, de transferências a nível de MoneyGram, que é uma das plataformas internacionais de transferência de dinheiro com quem eu trabalhei. 2021, essa tendência continua e hoje, em 2022, essa tendência mantém-se. Agora, outra das etapas de qualquer modernização tem a ver com branding ou rebranding. Todo o trabalho de concepção e de imagética, ou seja, a cara, a fachada do negócio tem que ser pensada em função também dos tempos. E, nesse momento, Correios de Cabo Verde tem estado a dedicar nessa questão de rebranding ou de branding da própria marca? Bom, eu costumo dizer, portanto, isso é a lógica, portanto, uma instituição, quanto mais velha, melhor. É uma espécie de vinho de Porto, no caso dos Correios. Mas, entretanto, a tua imagem que pode manter sempre que ela. Até porque, eu costumo dizer, as três principais tendências, as macro-tendências dos Correios são, portanto, a digitalização, é a concorrência e a nova exigência do cidadão. Aí é que entra a necessidade permanente de se estar a modernizar a nossa imagem, mantendo-se naturalmente a marca, porque a marca significa confiança. Então foi por isso, em 2019, no início esse processo de rebranding. Fazer rebranding numa empresa de dimensão dos Correios, com a sua complexidade, a nível operacional, a nível de serviços, não é fácil. E é um projeto para 4 anos. Bem,
Portanto, a empresa tem uma nova linguagem cromática, não tem um novo logotipo, que toda a gente já deve ter percebido por aí, mas o grande desafio dessa nova linguagem cromática é a sua aplicabilidade nas suas agências. Os edifícios dos Correios, como todos sabemos, são muito antigos. E é por isso que no desenho é um programa de reabilitação e modernização da rede comercial da empresa. É um programa orçado acima dos 200 mil contos. Neste momento, eu tenho 3 lojas renovadas. Não tem uma novidade que é no Palmarejo, não tem loja de Fazenda renovada, não tem loja Sala Rei renovada. Até o final do mês de outubro, do mês de novembro, estaremos a inaugurar mais 6 novas lojas. O objetivo é que, até o final do primeiro semestre de 2023, este projeto esteja concluído a nível nacional. E com isso também nos dará outro tipo de apoio, nos dará nosso contributo humilde na recuperação económica do país, porque esse investimento no setor de construção civil, direto e indiretamente, estará a gerar mais de 500 postos de trabalho. E, portanto, quem aqui visita pelo menos estas 3 lojas, está hoje uma loja totalmente renovada, mantendo naturalmente o fio condutor daquilo que historicamente foi a marca Correios de Cabo Verde. E como é que você pretende celebrar esse Dia Internacional de Correios? Tem alguma programação especial que é feita a nível nacional? Nós nos atenta sempre a Bíblia naquilo que são as recomendações da Secretaria Internacional da União Postal Universal. E nós, quando comemoramos apenas 9 de outubro, de comemorar o mês de outubro, mês dos Correios. Não tem um conjunto, portanto, de programas. Tem programas sociais que têm dentro daquilo que são as responsabilidades sociais da empresa, onde tem entre a questão da angariação de géneros alimentícios, entre outros tipos de equipamentos, para nos ajudar, portanto, uma das associações e instituições de solidariedade social. Também tem ali também fazer parte de uma campanha de doação de sangue, envolvendo os 4 maiores centros ou regiões sanitárias do país, a Ilha do Sal, São Vicente, Santiago Norte, Santiago Sul. Ali nos pensa, portanto, um programa em conjunto. Não tem atividades também desportivas, atividades lúdicas, mas também não tem atividades reflexivas, onde se pensa o momento e se projeta o futuro. E é nesse sentido que na próxima segunda-feira também tem uma mesa redonda com especialistas nacionais, especialistas internacionais, para falar sobre um tema fundamental nos próximos tempos em Cabo Verde. Tem a ver com a logística, mas não é a logística de hoje, é a logística em transição. Ora, em 2020, com o fecho, portanto, dos países, o setor que mais dinheiro, mais rendimento cria foi, portanto, o setor da logística. Acontece que, com a retoma e com o período pós-pandemia, toda essa logística tem que ser repensada numa perspectiva de digitalização, porque os drones vieram para ficar, o comércio eletrónico veio para ficar, a questão, portanto, a questão que tem a ver com os chamados, portanto, a logística integrada também veio para ficar. E não é por acaso que, dentro das medidas estratégicas dos Correios, uma das vertentes que estamos a priorizar é precisamente a área das cargas não postais, onde entra a questão dos transitários, por exemplo. E aí é que entra aquilo que pode ser o nosso papel uma conexão efetiva entre a nossa imigração e aqui, portanto, país de origem. Portanto, nós entendemos que, por exemplo, a confusão que às vezes vemos na alfândega não pode continuar. Não te entende que as pessoas, da mesma forma que eu recebo em minha casa uma encomenda, uma carta de forma segura, também podem depois receber um bidão na casa, sem ter que fazer intermediação aduaneira, sem ter que ir à alfândega, sem ter que ir na pôr. Isto é possível. Os Correios têm estrutura, quer do ponto de vista de recursos humanos, quer do ponto de vista da frota automóvel. No ano passado, a empresa renova-se a frota automóvel corporativa, quer do ponto de vista de armazéns de estrutura, para ajuda a melhorar este tipo de serviço. Não tem que entrar para uma fase de organização. E os Correios, historicamente, sempre apoia o privado nessa organização que se quer, portanto, para todos. É pena que tempo que cada um fala de tudo e tem um desses pontos, por exemplo, que não se pode, se calhar, entrar na página de Correios e conhecer melhor sobre essa visão em relação a um desses que é grande novidade a nível mundial e que, nesse momento, tem sido um excelente fuga
para desenvolvimento de empresas que podia estar, entre aspas, condenado para modo de falta de condições para desenvolver. E-commerce é uma das grandes e, se calhar, e novidade também para Correios de Cabo Verde, e pena para um tempo que a Tarpa não fala sobre a nossa visão nessa questão, mas te agradeço, nunca sabe se o Presidente queria deixar alguma mensagem para profissionais de Correios nesse dia, sendo que acredita que essa visão é transversal a toda a equipa. A mensagem é sempre, portanto, não está junto, não continua junto para Cabo Verde nesse ano. Muito bem. Curto e direto. Ani? Exatamente. Igual a senhora de não ir lá para a Ilha do Fogo, para, no âmbito desse dia também internacional e mundial de Correios, no também com o nosso colega Ernestina Lopes, que vai ouvir alguns antigos funcionários de Correios e vai falar com o gestor da agência, Nelson Felipe. Nos acompanha. No Dia Mundial dedicado aos Correios, importa recordar o papel relevante que esta instituição desempenhou no passado e que ficou marcado na memória coletiva das pessoas, tanto os utentes como os que tinham a tarefa de fazer chegar as boas novas aos destinatários, como é o caso de César Barbosa, popularmente conhecido por Cezinha de Correio. Ele recorda com saudade alguns momentos de quando era funcionário. Quando que vinha de tropa com 24 anos, foi a julho de 1973. Tenho um primo de meu que infelizmente já morre, que era Antônio Teixeira, que era um funcionário de Correio há muitos anos. Ele trabalhava na vendas de selos e aquela franquia todas. Então, como eu tinha um senhor que morava ali na São Felipe, que era a senhora Adelino Vieira, agora já morre. Então tinha aquele lugar vazio, este chamava-me, através da minha prima, se por ir preencher aquele vaga, na altura era distribuidor rural. De todas as terças-feiras, andava de São Felipe, passava na Maria Gomes, Cotelo, Silva Cisterno, baba um lugar que se chamava Morro Bento Lopes, lá para riba de Cabeça Monte. Casa, teria que fazer correspondências de carta. E nas sextas-feiras, fazia a mesma distribuição, mas na lado oposto. E na altura, minha vencimento na altura, a hora que fazia desconto era de 690 e tais escudos por mês. Mas naquela altura, aquele dinheiro era um joia. A mídia, em 1974, e quando tinha um guarda-fio que era o Sr. Mário Monteiro, que agora já morre, que era filho de Sr. Armindo Monteiro, chefe de Correio na altura, ele era guarda-fios. Então, naqueles dias de entre terças, entre segundas, quartas e quintas-feiras, fazia belo acompanhamento na terceira telefone, e no único telefone que tinha de Bila para Cabo Figueira. Era a sua AP, que tinha viatura. E depois a linha de telefone, ele fazia um trajeto que era difícil, mesmo para carro. Na altura, Cabo Figueira tinha um único telefone e na vila tinha 14 telefones na altura. Momentos ótimos, um momento mesmo de recordar aquela vivência, aquelas amizades. Nós era e praticamente 13 pessoas que trabalhavam dentro, inclusive o chefe, mas nós éramos uma amizade que agora não tenho plena certeza que agora que tem. Memórias que não se apagam. Quem não se lembra das cartas de amor, telegramas, hoje, com a evolução, tudo mudou. E quem não se lembra do Sr. Nhofino, carteiro de Correio de Bila? Substituí um senhor que já tinha 40 e tal anos, está trabalhando na Correio naquela área. Quando ele já trabalhou com ele uns tempos, ele falou, agora você está apto para trabalhar. E carta também buscada na Correio. Mas no fim de semana, ainda saía com algumas cartas, uma pessoa às vezes que está a ver carta, ainda saía ainda distribuir. Grandes recordações. Não trabalhei ali, não trabalhei na Somada, mas só bons camaradas. Enquanto nesse tempo que esteve na Correia, senti bem. Até hoje ainda colaboro, ainda ontem bem com ontem vai correr com os cartas, bem com ela ontem já com a cidadã, depois não chamar no telefone vai buscando.
Os Correios de São Felipe está hoje sob a responsabilidade de um jovem. Hélder Lopes destaca o desafio de estar à frente de uma das empresas mais antigas no país. Pelo facto de ser uma das empresas mais antigas de Cabo Verde, então desafios e responsabilidades é grande. Ele é grande e ele tem estado a crescer cada vez mais. Porque se nós saber Correios, antigamente focava mais basicamente nos serviços postais, mas hoje surge a necessidade, no decorrer do tempo, surge a necessidade de diversificar serviços, indo ao encontro daquele que é necessidade de clientes, porque Correios tem um leque de clientes diversificado. Não tem clientes que é jovens, digamos assim, que se acompanha a evolução de hoje em dia, mas não tem clientes no Correio pessoas que já é cliente de Correio desde início, desde a criação de Correios. Então nós não temos que ter essa capacidade de conseguir gerir esses dois lados, ou seja, esse lado de inovação, nova tecnologia, parte de jovens, mas também de conseguir manter aquela imagem, aquela notoriedade, aquela imagem que Correios tem criado desde o início para nossos clientes, digamos assim, que é mais antigo. Ilha na Fogo, serviço de transferência de dinheiro, é um serviço que tem ganho cada vez mais peso, porque a agência de São Felipe é uma das agências, digamos assim, dentro do Correios de Cabo Verde, que tem, digamos assim, um grande, digamos assim, capacidade de movimentação de transferência de dinheiro. Por quê? Porque, se você saber, Fogo é uma ilha que tem, digamos assim, pessoas, quase a maioria de pessoas de Fogo tem uma pessoa lá fora, ou nos Estados Unidos, ou no outro lugar, por exemplo, que sempre então tem essa questão de tanto de envia como também de bem receber dinheiro. Então é um serviço que tem estado a crescer cada vez mais. Por isso que somos de hoje, ali na São Felipe é uma agência que tem um número elevado de clientes. E esse número elevado de clientes está elevando o nosso desafio de conseguir todo dia garantir, digamos assim, que todo cliente que se desloca para o Correio para casa satisfeito. Apesar da evolução tecnológica, os Correios não perderam a sua utilidade. Continuam presentes na vida das pessoas, mas apenas de forma diferente e com uma outra abordagem mais moderna e tecnológica. Parabéns, Correios de Cabo Verde.